Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. No vídeo da semana passada abordamos a questão histórica do relacionamento entre os persas, que é o Irã, e Israel, em função da guerra entre esses países. Até o momento onde gravo este vídeo, embora tenham surgido informações de um fim nesta guerra, creio que ainda esteja muito obscuro o quanto isso possa ser levado a sério. O fato é que há uma aparente fissura no regime iraniano e rumores sobre a possibilidade de sua queda. Entretanto, a vida segue para a população civil e os problemas históricos de perseguição, não apenas aos judeus, mas também aos cristãos, têm aumentado consideravelmente. E hoje nós vamos conhecer algumas notícias que nos informam sobre as dificuldades que os cristãos estão enfrentando nesse país, em especial nesses dias de conflito armado entre Irã e Israel. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. A primeira notícia que nós vamos ver é um comentário, ele saiu no Portas Abertas, é do dia 19 de junho, semana passada, né? Dia 19 de junho, e diz: como estão os cristãos em meio à guerra entre Irã e Israel? Líderes cristãos e membros da igreja iraniana pedem oração da igreja global. Um detalhe, quando fala líderes cristãos e membros da igreja iraniana, no Irã você não tem igreja cristã, né? Porque é proibido. Isso daí que eles estão falando é uma igreja que vive escondida, né? Não é uma igreja como a gente conhece aqui, as pessoas vão lá normalmente. Não, é a igreja doméstica que eles chamam, que se reúne escondido, né? Porque no Irã, professar a fé em Cristo dá morte, é morte isto. Então tem uma foto aqui de uma mulher, né? Não fala quem é uma foto representativa, como está escrito aí no rodapé da foto. Apesar dos desafios, cristãos mantêm a esperança em Jesus em meio à guerra entre Irã e Israel. Nos últimos dias, tanto o Irã quanto Israel sofreram perdas significativas em meio ao conflito crescente. No Irã, o pânico tomou conta de Teherã, com longas filas nos postos de gasolina e um trânsito sufocante, enquanto os moradores tentam fugir da capital. As hostilidades em andamento provocaram alarme em todo o país e despertaram um profundo temor de instabilidade. Em meio a essa crise, cristãos iranianos e líderes de igrejas de diferentes regiões pediram orações. Aspas, uma família cristã em uma das principais cidades do Irã perdeu o pai. Ele havia enviado sua esposa e 2 filhos pequenos para uma cidade mais segura, mas, ao se preparar para deixar a casa, uma explosão de bomba nas proximidades tirou sua vida. Sua família agora está tomada pela dor, compartilha o pastor Ali, que é um nome fictício, né, para preservar a pessoa. Pastor esse que lidera várias igrejas domésticas no Irã por meio de um ministério online. Líderes de igreja fora do Irã não enfrentam perigo físico, mas seus corações e mentes estão cheios de preocupação com suas comunidades no país. Com o acesso à internet restrito pelo governo, porque a censura lá da internet é o mesmo que estão querendo fazer aqui no Brasil também, só para lembrar, com a internet restrito pelo governo, muitas vezes é impossível manter contato ou receber notícias. Parsa, que é um nome fictício também, um líder cristão iraniano compartilha:
tive que fugir do meu país anos atrás por causa da perseguição. E parte meu coração não poder estar fisicamente ao lado dos meus irmãos e irmãs para abraçá-los ou orar com eles. Por favor, orem para que o Espírito Santo os proteja e conforte. Esperança inabalável em Jesus. O povo do Irã não quer guerra, eles anseiam por paz. Mas o que pode ser feito quando o governo se recusa a renunciar e precisa ser removido por força externa? Nos últimos 47 anos, especialmente nos últimos anos, os iranianos foram às ruas em protesto e milhares de jovens foram mortos por esse regime. Talvez agora seja o momento em que o sangue deles trará mudança real e liberdade, afirma Mona, uma cristã iraniana. É um governo teocrático, né, que se diz religioso, mas que acha que pode matar os outros porque eles estão protestando, porque eles não concordam com que sejam obrigados a crer numa religião que eles não creem. Eles são cristãos, eles querem ter a liberdade de crença, a liberdade de culto. Entretanto, este regime, que muitos, inclusive cristãos, eu tenho ouvido dizerem que o Irã é que está sendo o agredido. Nós temos, talvez muitos de vocês tenham ouvido falar disso. Então é o que eles estão falando. Esses últimos 47 anos, muitos foram mortos por esse regime porque foram em protesto contra essas medidas do governo. Basta dizer, teve uma mulher lá que foi morta porque ela usou o véu de uma maneira errada e uma parte do cabelo dela estava aparecendo, ela foi presa e foi morta. Isso está na imprensa. Isso saiu na imprensa. Até a Globo, que é favorável ao Irã, noticiou isso tempos atrás. E continua. A comunidade cristã no Irã precisa urgentemente de apoio em oração. Em vez de proteger o povo, o governo iraniano agora está prendendo qualquer pessoa flagrada, tirando ou compartilhando fotos e vídeos com a imprensa. Os cristãos são especialmente vulneráveis, pois correm o risco de serem acusados de espionagem e considerados ameaça à segurança nacional. Se sua fé for descoberta, as consequências são ainda piores. Por favor, nesses dias sombrios, seja uma voz pela igreja iraniana, afirma Morteza, um cristão perseguido no Irã. As pessoas estão abandonando suas casas e pertences, fugindo das grandes cidades sem saber se ou quando poderão voltar. Os preços dos alimentos dispararam e muitos estão tentando estocar em caso de emergência. Em cidades menores, hotéis e pousadas estão lotando rapidamente, relata a líder cristã Fereshteh, não sei como é que fala esse nome. Apesar da dor, a igreja iraniana continua colocando sua confiança e esperança em Jesus. Pastores e líderes agora se preparam para os piores cenários. Se a igreja se intensificar, se a guerra se intensificar e mais civis forem afetados, estão analisando como a ajuda e apoio chegarão aos necessitados. Esta é a primeira notícia que eu queria compartilhar com vocês. Bem, a segunda reportagem é também do Portas Abertas, foi publicada no dia 23 de junho, ou seja, ontem, mais conhecido como ontem, porque hoje é dia 24. E diz que 12 anos de prisão por ter uma Bíblia. Ter uma Bíblia em casa pode ser o suficiente para uma condenação no Irã. Olhe só este regime. E é isto que nós vemos, inclusive cristãos
defendendo o Irã. Eu não estou dizendo que precise ter uma guerra, matar essas pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. A questão é que este regime faz com que as pessoas sejam obrigadas a pensar como seus líderes. É isso que eles querem. As pessoas que vivem lá têm que pensar exatamente com a cabeça daqueles líderes e fazer aquilo que eles acham que é o correto. Mais uma vez, fé é uma questão pessoal. As pessoas têm o direito de crer naquilo que elas quiserem, mesmo que elas estejam erradas. Ou se elas estiverem erradas, o máximo que nós podemos fazer é tentar orientar, é orar por essas pessoas, é argumentar. É o máximo que nós podemos fazer. Não há como forçar, e essa é uma questão, as pessoas são forçadas a se converterem ao islamismo, o que não é uma conversão, porque é externo. É esta que é a questão que parece que não entra na cabeça. E daí alguns cristãos, a gente vê, ouve, que se dizem pelo menos cristãos, que defendem o regime do Irã e condenam Israel por estar se defendendo daquilo que o Irã tem patrocinado ao longo dos anos, décadas, que são regimes como o regime do Hamas, do Hezbollah e tantos outros que eles patrocinam, que é o que Israel está fazendo, é uma defesa de si próprio, porque eles já disseram, o Irã já afirmou que o objetivo deles é eliminar Israel da face da terra, é isto. E não só Israel, cristãos também pelo mundo afora. Eles chamam os Estados Unidos do grande Satã e Israel do pequeno Satã, e é morte aos cristãos e morte ao Ocidente como um todo. Tanto é que a Europa está tomada de muçulmanos. Então, quando a gente vê esse monte de atentado terrorista que acontece na Europa, nos Estados Unidos, eu não digo que sejam todos de pessoas ligadas ao islamismo, né? Islamismo e outra, não são todos os islâmicos, são aqueles que são radicais, como é o do governo iraniano, que é o grande patrocinador desse terror pelo mundo afora. Então nos diz aqui a reportagem que 2 cristãos de origem muçulmana, Mehdi Rahimi, conhecido como Samuel, de 49 anos, e Kia Nourinia, não sei, de 55, foram sentenciados a 12 anos de prisão após serem pegos com diversas bíblias e outros materiais cristãos. A condenação foi feita sem a presença deles pela Corte Revolucionária Islâmica em Tabriz, no noroeste do Irã, segundo a organização Article 18. A corte emitiu o veredito em abril e ambos os condenados fugiram do país após uma série de ataques coordenados em novembro, tendo como alvo cristãos recém-convertidos em diversas cidades. Kia escapou após os ataques, enquanto Samuel já estava fora do Irã e não retornou. Kia e Samuel foram acusados de propaganda cristã contra o sistema da República Islâmica do Irã, ambos recebendo pena de 10 anos de prisão, além de 2 anos adicionais por contrabando, uma pena recebida devido a bíblias encontradas em suas casas. Levar bíblias para dentro do Irã é considerado contrabando. Como nós vimos num vídeo passado que contava a história do irmão André, o fundador do Portas Abertas, que é esse site que nós estamos lendo aqui, que também levou bíblias para dentro da Rússia, da União Soviética na época, vocês lembram talvez desse vídeo, e que se ele fosse, não foi na União Soviética não, foi acho que na Romênia, se eu não me engano, e que se ele fosse encontrado, a pena era de exatamente de contrabando, e era uma multa absurda além da prisão, né? A mesma coisa nós estamos vendo nos dias de hoje no Irã.
O juiz declarou que todos os itens confiscados, incluindo aparelhos celulares, seriam investigados. Não houve oportunidade de defesa, pois Quia e Samuel não estavam no país para serem interrogados. Graças a Deus eles tinham fugido. Esse caso reflete um padrão cada vez mais comum no Irã, no qual bíblias no idioma persa impressas em países estrangeiros são consideradas itens contrabandeados em uma manobra judicial para punir os envolvidos em atividades cristãs. Essa é a segunda reportagem que eu queria compartilhar com vocês. A terceira reportagem que eu quero mostrar vocês podem ver aí na tela, que fala a respeito de mísseis israelenses atingem prisão de Evin, ou Evin, no Irã. Muitos cristãos presos por causa da fé em Jesus estão em Evin, ou Evin. Não sei qual é a pronúncia correta. Bem, para quem não sabe, houve realmente, isso saiu na imprensa, de que Israel teria lançado um míssil contra esta prisão. A gente pode pensar, poxa, mas os caras já estão presos lá, por que estão jogando míssil? Veja, o que aconteceu é que eles lançaram nas portas da frente, na frente deste prédio de detenção, para ver se conseguia a liberação, que os presos conseguissem fugir. Porque lá estão presos do regime, são prisioneiros políticos, e a grande maioria dos prisioneiros chamados políticos no Irã são pessoas que são cristãos, que eles não são muçulmanos, que não concordam com esse governo. São chamados de presos políticos porque não concordam com o governo nesse aspecto religioso, são cristãos, professam o cristianismo, talvez até líderes de igrejas domésticas que vivem na clandestinidade, estão lá presos. Então, foi uma tentativa, isso obviamente o Estado de Israel não afirmou isso, mas os analistas dizem que foi uma tentativa de tentar libertar de alguma forma esses prisioneiros, debilitando ali as forças que tomam conta daquele prédio, que permitisse que eles se rebelassem e fugissem, né? E talvez até que o próprio povo do Irã faça um levante contra esse governo e derrube esse governo tirânico, que é o governo do Irã, né? E a notícia, então, aqui tem uma foto da frente da prisão, né? Deve ser uma foto antiga, e que diz que familiares estão sem notícias sobre os líderes de igrejas domésticas presos em Evin por causa dos blackouts em meio à guerra no Irã. Não só blackout, né? Eles não têm notícia porque a internet lá, o governo desliga a internet, né? E o próprio Israel muitas vezes bloqueia o acesso exatamente para não terem acesso a informações para que o governo não tenha acesso, né? E diz a notícia que há algumas horas Israel atacou a notória prisão de Evin, expandindo seus alvos além de locais militares e nucleares. Evin tem sido há muito tempo a principal prisão do Irã para abrigar detentos políticos e prisioneiros de segurança, além de ser local de execuções. Aqueles que foram condenados à morte estão presos aí, esperando a hora da execução. Vários prisioneiros estrangeiros de destaque também estão detidos lá, junto a cristãos de origem muçulmana sentenciados por agir contra a segurança nacional por meio da propagação de igrejas domésticas e promoção do cristianismo sionista. Cristianismo sionista, o que significa isto? Cristianismo, os que seguem Cristo, obviamente, e os cristãos que são sionistas. Ser sionista é
querer que Israel tenha a sua terra, o seu país, a sua pátria. É isto que é o regime sionista. É aquele que defende o direito de Israel a ter uma pátria, ter o seu território. E isso aconteceu lá em 1948, quando funda-se o Estado de Israel. E os cristãos que aprovam isso, que advogam que isso é um interesse legítimo, um direito de Israel, são chamados cristãos sionistas. Qualquer um cristão que fale, não, é direito de Israel ter a sua pátria, como eu defendo, eu acho que eles têm direito a ter a sua pátria, sem dúvida, até porque aquela região foi Deus que deu aquela terra àquele povo, podem ser chamados, como no caso aqui, que o governo do Irã vê esses cristãos que são de origem muçulmana, mas que se converteram ao cristianismo, eles são um perigo contra a segurança nacional, porque eles propagam este cristianismo que defende o sionismo, que é favorável a que Israel tenha uma terra. No Irã, deixar o islamismo para seguir a Jesus é proibido pela lei da República Islâmica, assim como frequentar igrejas. Por isso, muitos seguidores de Jesus são condenados a longas sentenças na prisão de Evin, especialmente quando descobrem que organizam igrejas domésticas para que possam praticar a fé em segredo. O portal Mizan da justiça iraniana afirmou que ações urgentes estão sendo tomadas para proteger a saúde e a segurança dos detentos. Acredite quem quiser, né, que o Irã está tomando alguma medida para proteger a saúde e a segurança. A tensão desperta preocupação quanto aos cristãos injustamente sentenciados e presos em Evin. Nesse cenário, a situação só agrava a crise que o Irã já vive. Mais de 200 civis iranianos foram mortos em ataques aéreos. Campos nucleares do Irã parecem estar paralisados e 14 cientistas nucleares estão mortos. Quedas parciais da internet e cortes de energia elétrica interrompem as comunicações. Segundo a organização Article 18, as cadeias de suprimento de alimentos e medicamentos estão danificadas, ameaçando vidas já frágeis. Mas os cristãos permanecem fiéis em meio a estresse e medo esmagadores, mesmo enquanto o mundo desmorona ao seu redor. Esta é a terceira notícia que eu queria compartilhar. E a quarta reportagem, como na anterior falou a respeito dos cristãos que estão presos nessa prisão de Evin, esta quarta reportagem fala de uma mãe cristã que permanece presa no Irã sem acusação. Ela está presa, não foi acusada de nada, mas está presa. Vocês conhecem algum outro lugar onde acontecem essas coisas? Parece que tem um lugar aí aqui na América Latina que acontece coisa assim, pessoas que não têm nenhuma acusação e estão presas. Então, mãe cristã permanece presa no Irã sem acusação. Um dos filhos de Aida Najaflo precisa de cuidados especiais. Essa notícia é de 27 de maio deste ano, 2025. E aqui essa foto, a legenda dela diz que após 4 meses, Aida ainda não sabe por que está presa. E a foto é representativa, né? Não é a pessoa necessariamente. E diz a reportagem que Aida Najaflo, uma cristã de origem muçulmana, está há 4 meses na prisão de Evin, aquela que foi bombardeada lá, o portão dela por Israel, né? No Irã, sem nenhuma acusação formal. Ela é mãe de 2 filhos e, embora seus interrogatórios já tenham sido concluídos, continua detida sem uma explicação clara por parte das autoridades do motivo da prisão.
Aida foi presa em fevereiro de 2025 em Teherã, capital do Irã, por agentes do Ministério da Inteligência do país. Inicialmente foi levada para uma ala de segurança dentro da prisão de Evin, onde foi interrogada várias vezes. Em abril, foi transferida para a ala feminina geral. Desde então, nenhuma acusação formal foi anunciada e ela permanece em uma situação jurídica incerta. O tribunal iraniano exigiu um valor extremamente alto de fiança, de 11 bilhões de tomans, o equivalente a centenas de milhares de dólares americanos, para a libertação temporária. A família de Aida não tem condições de pagar esse valor, então ela não teve outra escolha senão permanecer na prisão. Sua situação é especialmente dolorosa porque um dos seus filhos tem um problema de saúde e precisa de cuidados especiais. Na ausência de Aida, a família está lutando para lidar com a vida diária e cuidar adequadamente da criança. Além disso, Aida enfrenta sérios problemas de saúde. Antes de sua prisão, ela passou por uma cirurgia na coluna e ainda precisa de acompanhamento médico regular. No entanto, na prisão ela não tem recebido os cuidados necessários, o que agravou a sua dor. O caso de Aida destaca as dificuldades enfrentadas por cristãos de origem muçulmana no Irã, nono país da lista mundial de perseguição de 2025. Na nação, deixar o islamismo é reconhecido legalmente, não é reconhecido legalmente, e muitas vezes é punido com prisões e pressões. Observamos ao longo desses últimos dias afirmativas de que a guerra acabou, o que não me convence, uma vez que o problema principal não foi removido, embora pareça debilitado, qual seja o regime ditatorial do governo iraniano. Como vimos no vídeo passado, a Pérsia foi um antiquíssimo amigo do povo de Israel, e isso só mudou em 1979, quando esse governo se instalou, tornando o regime, que não necessariamente representa o povo, do maior inimigo de Israel e da cultura judaico-cristã que norteia os valores do Ocidente. Com todas essas notícias, devemos orar a Deus, pedindo sua misericórdia para o povo iraniano, em especial aos cristãos, que lá são cruelmente perseguidos. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.